Olá pessoal, sou o Gil do canal Abramente.meu. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês. Na verdade é um estudo a respeito da origem de Satanás. O que nós acreditamos hoje é que o Satanás ele foi um anjo caído, né, que se rebelou contra Deus. E vamos ler aonde na Bíblia cita essa passagem e vamos analisar juntos se foi isso que aconteceu ou não. Vamos tirar todas as dúvidas, e desmentir essa farsa, essa mentira que foi imposta por Jerônimo da Igreja Católica, onde até hoje, muitos acreditam, nisso. Então vamos ler junto Isaías 14:12, depois vamos ler Ezequiel 28 e vamos provar que isso tudo é uma mentira. Vamos ler o contexto e garanto que vocês vão ter outra visão além dessa de ser um anjo caído ou não. Para começar a ler, eu peço que vocês já peguem o livro de Isaías. Já no capítulo 1 vocês verão para quem que foi que Isaías pronunciou aquelas profecias. O capítulo 1 já diz assim: a visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de Osias, Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então foi para eles que o profeta pronunciou. E a passagem que cita, no versículo 14, então não vamos ler o versículo, não vamos ficar presos no versículo. Vamos ler o capítulo inteiro e vocês saberão da verdade. No capítulo 13, vou só dar uma introdução aqui, o que estava acontecendo. No capítulo 13, o profeta Isaías ele está falando contra a Babilônia. Vocês dão uma lida no capítulo 13. Quando chegar no 14, é o fim do exílio. O que acontecia aqui? A Babilônia, o rei tinha aprisionado Jacó, e aqueles povos estavam servindo de escravos para ele, na verdade. E aqui o profeta vai pronunciar o fim do exílio deles, o fim da libertação. Vamos lá, 14, versículo 1. Com efeito, o Criador mostrará compaixão para com Jacó. Ele voltará a escolher a Israel. Estabelecê-los em seu território. O estrangeiro se unirá a eles, fazendo parte da casa de Jacó. Povos os tomarão e os trarão à tua terra. A casa de Israel os submeterá à terra do Criador, fazendo deles servos e servas. Reduzirão o cativeiro aqueles que o tinham feito cativo, e dominarão aqueles que tinham os oprimidos. Então aqui ele falou que aqueles que estavam presos, na Babilônia iam ser libertos. E no capítulo 13, o profeta vai começar a falar sobre a morte do rei. E sucederá nos dias em que o Criador te der descanso do teu sofrimento, da tua iniquidade e da dura servidão a que fosse sujeitado, que entoará em tuas sátiras a respeito do rei da Babilônia. Então, já de início vocês conseguem perceber que o profeta está pronunciando contra quem? Contra o rei da Babilônia. Como terminou o opressor? Aqui está falando como terminou esse rei. Uma pergunta. Como terminou a arrogância? A arrogância de quem? De Satanás? Não. Do rei da Babilônia. Em momento nenhum ele está falando que é o Satanás. O Criador quebrou o bastão dos ímpios, a vara dos dominadores. Aquele que feria o povo com furor, e que feria com golpes intermináveis, e com ira dominava as nações. Quem fazia isso? O rei da Babilônia.
fazia contra quem? Contra Jacó, contra Israel. Cadê? Perseguindo-os sem que pudesse deter. O mundo inteiro repousa e está tranquilo. Todos rompem em gritos de alegria. Por quê? Porque está pronunciando que a morte do rei. Até os cípretes se regozijam por causa de ti. Cípretes é uma árvore que simboliza a tristeza, né? Aqui não foi literal o que ele diz, né? Que a árvore não vai pular de alegria. Bem como o cedro do Líbano, depois que jazes caído, ninguém mais sobe até aqui para pôr-nos para baixo. O que ele quis dizer aqui? Que depois que o rei estivesse morto, ninguém mais subiria, né, para pôr aquelas pessoas que estavam no asilo para baixo. Porque o rei aqui em cima diz que o rei feria o povo com furor, né? Então, depois que o rei tivesse morto, quem ia fazer mais isso? Ninguém. No 9, das profundezas do Sheol, Sheol quer dizer tumba, cova, abismo. Da profundeza do Sheol se agita por causa de ti, para vir ao teu encontro. Para receber-te, despertou os mortos, todos os potentados da terra. Fez erguerem-se dos seus tronos todos os reis das nações. O que ele quis dizer aqui? Que não é literal isso. Ele quis dizer o seguinte, que aquelas pessoas que estavam mortas vieram ao encontro do rei da Babilônia, né? Se agitaram por causa de ti, para vir a teu encontro. Para receber-te, despertou até os mortos, todos os potentados da terra. Fez erguerem-se dos seus tronos todos os reis das nações. Todos eles te interpelam e te dizem: então também tu fostes abatido como nós, acabaste igual a nós. Por que ele falou isso? Porque o rei da Babilônia, ele se achava poderoso, né? Ele dominou vários povos, então ele se achava um deus, que ele nunca ia morrer. E aqueles que estavam mortos, né, de uma forma não literal dizendo, chegou para ele e falou assim: ó, agora você não se achava um deus, que nunca ia morrer, você acabou como nós, aqui, ó, mortos também. O teu Fausto foi precipitado no Sheol, que a tua glória, né, você não era tão glorioso, foi precipitado, né, na cova, você morreu. Juntamente com a música de suas harpas, sobre o teu corpo os vermes formam como um colchão, os bichos te cobrem como um cobertor. Então, aqui ele está falando já que ele morreu, realmente o rei da Babilônia morreu. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora? Essa parte que eles usam falando que o profeta está falando que é Satanás. Em hipótese alguma seria Satanás, por quê? Como que o profeta estaria pronunciando contra o rei da Babilônia e na hora ele parar e falar: ah, Satanás caiu do céu, depois voltar no texto de novo, continuando a profecia? Só se o profeta fosse muito maluco, né? Fosse retardado para fazer uma coisa dessa. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como fosse atirado à terra, vencedor das nações. E no entanto dizia no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, colocarei meu trono, estabelecerei-me nas montanhas das Assembleias, nos confins do norte, subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Essa parte não é literal, é porque o rei se achava isso, o rei da Babilônia se achava que ele era muito poderoso, que ele ia conseguir comandar o mundo, né? Por isso que ele usou ó estrela da manhã. Por quê? Porque naquela época a estrela da manhã era... Hoje você consegue ver a estrela da manhã, se você acordar cedo, antes do dia amanhecer, se você olhar para o lado do sol, você vai ver uma estrela, né? Aquela estrela é o planeta Vênus, é a estrela da manhã. Naquela época falava Lúcifer, né? Não quer dizer Satanás. Por que estrela da manhã?
Lúcifer, portador da luz. Simplesmente porque que é a estrela, a última estrela que aparece no céu antes do dia amanhecer. Então a crença deles naquela época é porque aquela estrela trazia o sol para amanhecer o dia. Aquela estrela trazia a luz, por isso que é a estrela da manhã. Então era algo que aqueles povos da antiguidade, eles acreditavam que era tipo, algo glorioso, né? Muito glorioso essa estrela. Então, seria, alguém se comparar a essa estrela seria, por exemplo, hoje alguém se comparar um ídolo do futebol, um top, um Ronaldinho, um Cristiano Ronaldo, mais ou menos isso. Cadê onde que eu parei? Acima dos céus, eu subirei acima das nuvens, tornarei semelhante ao Altíssimo. Aí, para você ver como não é o Satanás aqui, você continua lendo o texto, e contudo fosse precipitado ao Sheol, e contudo você morreu, você está na cova não, você está no abismo aí, ó, nas profundezas do abismo. Os que te veem fitam os olhos em ti, e te observam com toda a atenção, perguntando: porventura é este homem que fazia tremer a terra? Aqui não precisa nem explicar se é Satanás ou não. Tá bem nítido aqui nesse verso 16. Né? Porventura é este homem. Aqui está escrito porventura é o Satanás. Não, gente. Aqui tá, o texto inteiro está falando de um homem. Quem é esse homem? O rei da Babilônia. Porventura é este homem que fazia tremer a terra, que abalava reinos, porque o rei da Babilônia fazia isso, que reduziu o mundo a um deserto, arrasou as cidades e nunca permitiu que os seus prisioneiros voltassem para a sua pátria. Todos os reis das nações repousam com honra, cada um no seu jazigo. Ou seja, todos os reis que morreram antes, cada um tem o seu túmulo, né? Cada um foi enterrado com honra. Tu, porém, foste lançado para fora da tua sepultura, como um ramo abominável, rodeado de gente imolada, trespassada a espada, atirada sobre as pedras da fossa, com carcaça pisada nos pés. O que aconteceu com ele? Ele não teve nem a honra de ser enterrado, né? Ele foi transpassado a espada. Se fosse Satanás aqui, Satanás teria morrido. Porque o que o texto está dizendo? Que o rei morreu mesmo. Então não é hipótese alguma você pegar um versículo e falar que é Satanás. E depois voltar no texto e falar que já não é. Tu, porém, fosse lançado para fora da tua sepultura, como um ramo abominável, rodeado de gente imolada, trespassada a espada, atirada sobre as pedras da fossa, como carcaça pisada nos pés. Tu não te reunirás aqueles na sepultura, pois arruinaste a tua terra, fizeste perecer o teu povo. Nunca mais se nomeará essa raça de malvados. Então, a profecia acabou. Vocês viram que o rei morreu, que esse texto está indicando somente a um homem, que era o rei da Babilônia, e não a Satanás. Esse texto, se você quiser, por exemplo, vamos usar um personagem que se encaixaria nisso aqui. Saddam Hussein. Saddam Hussein não achava que ele era o cara que ele podia comandar o mundo e ele não morreu, né? Seria como os que tivessem morrido antes dele falassem: o Saddam, você não se achava um deus, você não achava que você iria comandar o mundo, né? E agora você está morto aqui, você está com nós, você é homem, você morreu. Então esse texto aqui não quer dizer hipótese alguma. Se você ler o contexto, você vai logo sacar que não está falando de Satanás, né? Essa invenção foi imposta pelo catolicismo, né? Por Jerônimo, para impor o medo nas pessoas, em que se você estiver fora da igreja, tudo de ruim que acontecer, Satanás tem culpa, né? Se você não conseguiu um bom emprego, o Satanás está na sua vida. Essa ideologia foi imposta por eles. Para quê?
Só que naquela época eles conseguiriam juntar mais discípulos para trazer para dentro da igreja, para servir o catolicismo que estava iniciando. Por isso que teve essa crença, essa ideia de falar que Satanás foi um anjo caído. Na verdade, Satanás ele foi o pai da mentira, né? Ele foi feito ruim desde o início. No final desse estudo vocês verão que realmente é isso mesmo. E nessa passagem não quer dizer que é Satanás, em hipótese alguma. E espero que vocês entenderam. Vamos para o próximo vídeo. Né? Se vocês gostaram, cliquem no like e se inscrevam no canal. Aqui vocês não precisam pagar para aprender. É tudo de graça. Aprender de graça, dar de graça. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.